Aí, voltei, voltei e hoje eu voltei, senhoras e senhores, para uma aula, beleza? Mas, tipo assim, a gente terminou o card anterior do cadastro com validação de CPF CNPJ. Dito isso, a gente teve uma mudança aqui na infraestrutura, não na infraestrutura, né, mas em algumas lógicas que a gente vai utilizar, porque eu não posso, aparentemente, pela lei de LGPD, eu não posso ter um documento de uma pessoa para validar se ela existe ou não. Então, foi conversado ali com o engenheiro vagabundo, que a gente vai validar o formato. Show? A gente vai pegar aqui usando duas expressões regulares em métodos booleanos para validar se esse documento que a pessoa, o número do documento que a pessoa digitar está no formato correto ou não. Fechou? A gente está utilizando aqui esses dois isvalid de CPF, isvalid de CNPJ dentro do service, tá? Dentro do service a gente injetou o repositório de user, repositório de user roles, para a gente atribuir a role já no cadastro dele, e o password encoder, que ele vem aqui bem lá no final utilizando o DTO, porque basicamente quando você vai fazer o cadastro do cliente, você não vai utilizar a entidade user, você vai utilizar a entidade register request, que é o DTO para poder fazer o registro, porque tem alguns dados dentro da entidade do user que são gerados automaticamente, ou então eles são como as roles aqui, que você tem que atribuir uma role a partir da criação do registro do usuário. Fechou? Aqui, ó, a gente faz um get usando o DTO e seta usando o password hash, que é um campo da entidade user. Show de bola? Aqui, rapidamente falando, porque hoje não é o intuito não é esse aqui, eu criei uma exception de doc invalid exception e ela retorna sempre que o documento vier no formato errado. Beleza? Você digitou um CPF, não colocou um traço ou não colocou o ponto no final, vai tá disparando aí essa exception. Show de bola? Agora a gente vai passar aqui pro, pro conteúdo principal, beleza? Eu fiz só uma alteraçãozinha aqui, que é do Security Configuration. O que é que acontece aqui? Aqui eu tive só que abrir o Auth Register para teste, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Fiz um testezinho, bem básico, bem rápido aqui, ó. Passei um CPF, ele retornou 201 created. Deixa eu entrar rapidamente no... Eita! Ah, tá. Tem que entrar com o negócio do user aqui. Vou mostrar para vocês. Persistiu no banco, bonitinho. Query tool. Meu foco aqui não é ficar mostrando isso aqui, tá? Select all from users. Beleza, ó, persistiu. Vejam vocês aí que tá persistido no banco de dados. Os dados desse tudo certinho. Ele persiste junto com o status dele, tá? User roles aqui agora para vocês verem. A role também ela é registrada junto com esse menino moço. Mas o conteúdo de hoje não é sobre o que foi implementado. Foi rápido, foi pouca coisa que eu implementei. Hoje eu vim aqui para explicar e passar alguns das ferramentas existentes e o porquê que eu estou utilizando o bcrypt para gerar o hash que é persistido no banco quando a gente registra um usuário. Beleza? A gente tem algumas, eu trouxe, se não me engano, 4, e eu vou explicar hoje o porquê que eu estou utilizando o bcrypt e não um SHA-256, não um SPBKF, vou mostrar, eu não lembro o nome direito agora. E por que eu não estou utilizando um script ou por que eu não estou utilizando um Argon 2? Show de bola? Ah, eu gostaria muito de poder falar. Ah, porque é o mais utilizado. Mas tem um cara aí, mano, que falou que pra ele não vale. Opa, safado PNG, safado.jpg. Esse aqui, fechei, né? Polêmico. Então vamos lá. A meu PC tá travando, hein? Vamos lá então. Por que que aqui eu coloquei em vermelho os que eu não estou utilizando e eu já vou explicar por que que o Argon 2 e o script não estão no vermelho, já que eu estou utilizando só o bcrypt. Beleza? Vou começar explicando desses dois aqui por que que eles não são utilizados. Show? Eu montei esse esqueminha bolado aqui pra gente ver. Mas vamos lá. Por que não o SHA-256? Primeiramente porque ele é muito rápido. E o que acontece? O hash gerado por um SHA-256, ele cai num conceito que a gente, ó, deixa eu arrastar para cá para conseguir ver o cantinho. Ele cai no conceito de colisão de hash. O que acontece? Um hash ele tem que funcionar como uma senha. Na verdade, perdão. O hash gerado da a sua senha ela é única, certo? E o hash que é gerado por ela também tem que ser único. Vamos pensar como uma impressão digital. Todo mundo tem uma impressão digital diferente. Ou seja, a sua senha também tem que ser diferente da de todo mundo. E o que acontece dentro dessa colisão de hash? Eu coloquei aqui um desenho para tipo, todo mundo conseguir entender, mas é parte do princípio que eu tenho uma entrada infinita, uma possibilidade de entrada infinita. Eu posso colocar, por exemplo, aqui como no exemplo, tênis, mas eu também posso colocar uma palavra de 1 bilhão de caracteres. Só que a saída que esse hash vai me dar é fixa. E ela não tem uma coisa que a gente chama de identidade para um hash, que é o salt, certo?
Por isso que o SHA-256 não é utilizado como um algoritmo de hash para senha, porque ele não gera um hash diferente por senha que você coloca, certo? E aí a gente agora vai entrar no conceito de salt. Por que, que os algoritmos que geram salt para sua senha, eles são ideais? Beleza, vamos passar aqui para baixo. Aqui, ó. Impressão digital de um hash é conhecida como salt, ou seja, o hash que ele vem com salt, ele é gerado pelo PBKDF, o nome é esse aqui, o Bcrypt, Argon2 e o Scrypt. E esses caras aqui, eles geram hash com base na entrada com um salt único, porém nem todos. Beleza? Vamos lá, ó. Todos geram salt único, mas nem todos, a cada iteração na cadeia de hash. Beleza? A iteração é o algoritmo rodando um número determinado de vezes com base na entrada, gerando um hash diferente a cada vez que ele roda, aumentando a força e segurança contra ataques de GPU. Por que GPU? Porque, pensando no contexto ali de mineração de Bitcoin, quando o cara tá lá minerando Bitcoin, utilizando, placa de vídeo 40, 50, 90, ele não tá caçando a moeda Bitcoin, ele tá caçando o hash dessa moeda do Bitcoin. Entendeu? Por isso que eu coloquei o exemplo de ataque contra a GPU, porque a GPU ela tem o processamento de geração, o processo de caçar um hash dela é muito alto por milissegundo. Ela consegue gerar milhões de combinações por segundo. E por isso o GPU é muito utilizado até para mineração de Bitcoin, beleza? Aí vem aqui, ó, essa iteração gera um custo na CPU para o processamento desse hash, beleza? Quanto maior o custo, mais seguro, mas nem sempre. Eu vou te explicar depois o porquê que nem sempre quanto maior o custo, mais seguro. Só vou passar aqui para vocês para dar uma explicação de como que funciona essa iteração. Você vai ter lá a entrada tênis como senha, certo? Como texto da sua senha, e essa saída dela vai gerar um hash ABC 123 e um salt aleatório único, certo? Aí, se você coloca como um custo de 3 aqui como no exemplo, a entrada vai fazer esse fluxo 3 vezes. Ou seja, ele vai gerar esse primeiro hash ABC 123 com esse salt, depois ele vai gerar em cima desse hash que ele gerou, um outro hash e assim por diante. Cada vez que ele faz essa iteração, esse ciclo, ele gera um hash diferente no final e também gera um hash diferente no final, aumentando a segurança do hash da sua senha. Show? Só que agora a gente vai entrar no porquê que o PBKDF não foi utilizado no projeto, porque de início ele é muito rápido. Eu também já vou entrar nesse conceito do muito rápido. Por que muito rápido? Certo? O PBKDF não foi utilizado por ser rápido e por uma peculiaridade dele. Ele é muito engessado, ele é muito manual. A entrada processada, o número definido de vezes sem mudar o salt no final das iterações. O que acontece? O PBKDF, você vai vir com a entrada, certo? Você vai vir com a entrada. A entrada pode ser tênis também. Ele vai gerar um hash ABC123. Vou dar um exemplo que você colocou 3 iterações. Ele vai gerar esse hash ABC123 com esse salt, e esse salt nunca muda. Você pode colocar 1000 iterações para ele fazer, 1000 de custo, vamos colocar por assim dizer, que ele sempre vai gerar o mesmo salt durante a cadeia de iterações para sempre. Entendeu? Por isso que o PBKDF não está sendo utilizado nesse projeto, por conta de segurança. Beleza? E eu também já vou entrar no porquê que o meu projeto foi utilizado o Bcrypt com 12 de força. O que é que tá 12 de força? Pode ser força ou também cost, que é custo, beleza? Agora vamos passar aqui. Agora, por que sim o Bcrypt foi utilizado? Ele, como eu falei, o PBKDF ele é engessado. Ele não se adapta aos avanços de hardware. Por exemplo, lá atrás, o PBKDF, por exemplo, nos anos 2000, ele era muito compatível em nível de segurança com uma placa de vídeo da época. Show de bola. Só que a gente está em 2026. Se você vier com uma placa de vídeo de 2026 e tentar chegar nessa combinação de hash utilizando a placa de vídeo mais nova com o PBKDF, ele não se adapta, ele não acompanha esse gráfico tecnológico de avanço da GPU, beleza? Por outro lado, o Bcrypt sim. Porque o Bcrypt ele é lento e adaptativo. E o que a gente quer aqui é que ele consiga gerar os hashes de forma mais segura. E como ele faz isso? Olha lá. Entrada processada, o número definido de vezes mudando a cada iteração o salt, alterando o hash final. Lembra que eu falei que o PBKDF ele não altera o salt? Se eu não me engano, você pode até definir o salt que vai gerar no PBKDF. No Bcrypt não. Ele é lento, ele é mais custoso para sua CPU, mas ele é mais seguro e ele é mais adaptativo. Por exemplo, se você coloca 3 iterações aqui, como eu coloquei no exemplo, essas 3 iterações sempre vão gerar um hash diferente com um salt diferente. Entendeu? Se você coloca aqui, como no meu caso, 12, ele vai fazer 12 iterações com base na entrada, fazendo 12 iterações. Ele vai passar 12 vezes por hash a hash, gerando um salt novo e garantindo a maior segurança possível no hash final. Beleza?
Aqui agora eu vou entrar na discussão da recomendação da força do Bcrypt de 8 a 12. Porque ali, de 8 a 12, ele entra num ponto de equilíbrio. Por que esse ponto de equilíbrio? É uma segurança robusta, um uso de memória razoável e a performance dele não cai tanto. Porque, vou dar o meu exemplo. O meu exemplo é o seguinte, eu programo, eu desenvolvo, aqui eu estou no Windows, no Opera. Só que eu programo, meu ambiente de desenvolvimento inteirinho é dentro de uma máquina virtual com Linux, certo? Ou seja, eu já tive que fazer alguma gambiarrinha ali para conseguir desenvolver. Se eu coloco uma força, sei lá, vamos colocar, por exemplo, que eu coloquei 13 a 15. Vai funcionar? Pode ser que funcione, mas o processo ele vai ser mais lento e mais custoso para minha CPU gerar esse processamento de hash, entende? Ou seja, como eu estou aqui na parte de desenvolvimento, o Bcrypt com essa força ele é mais indicado, porque ele não vai me custar tanto da CPU e vai continuar entregando segurança robusta, sem comprometer tanto o meu uso de memória, beleza? Senão meu computador vai fritar, mano. E a cada aqui também entra num ponto importante do porquê que eu não utilizei as outras ferramentas que eu já vou explicar. Porque cada login, imagina que cada vez que você loga no YouTube, por exemplo, ele gera um hash com base na sua senha de entrada, é, gerando, mano, custo para sua CPU. Aí você imagina, no meu cenário, pô, eu tenho o meu servidor aqui, é o meu computador. Meu computador não é tão. A arquitetura dele não é tão grande como de alguns exemplos que eu já vou citar. Aí entra na questão da performance. Cada login gerando um hash novo, pô, isso aqui com o quê? Milhões, milhares de usuários, já cairia um pouco de desempenho no meu cenário atual. Mas num cenário com uma RAM quase que infinita, sei lá, não sei nem quanto de RAM tem o servidor do Google para conseguir gerar isso, beleza? Aí entra aqui, milhares ou milhões de usuários simultaneamente? Pô, se o Bcrypt não é indicado, né, para esse tipo de uso, qual deles seria indicado? Aqui eu até coloquei uma estrelinha para falar. Pô, o Argon 2 e o Script são onde os caras brilham. Por isso eu coloquei até uma estrelinha. Porque se você tem milhões de conexões simultâneas, você vai querer que a sua performance seja de uma ferramenta que é utilizada mais para desenvolvimento visando escalabilidade? Não. Você vai utilizar um negócio muito mais forte, muito mais robusto, que é o caso do Argon 2 e do Script. Por quê? Os dois, eles são projetados para usar CPU e memória no custo do processamento. Ou seja, eles são ainda mais lentos, eles têm ainda mais custo além da CPU. Agora, mano, imagina para uma GPU tentar atacar isso aqui. Cara, é quase impossível. Eu acredito que seja possível. No que eu estudei aqui, pô, maluco. Aí o uso ideal para esse tipo de algoritmo é a arquitetura do Google e da Amazon. Que, mano, os caras devem ter 1 TB de memória RAM e CPU, pô, sei lá que CPU que os caras têm, mano. Os caras já devem ter um servidor lá, o ASIC, entendeu? Por isso que esses dois caras aqui, eles já, pô, tem um level up. Por isso que eu nem coloquei eles no vermelho. Porque aqui, como esse projeto ele visa escalabilidade, pode ser que, pô, a Amazon comprou meu projeto, pum, sou o chefe da parada lá, mano, peraí, vamos refatorar aqui a parte de segurança, vamos implementar um Argon 2 ou um script, porque eu tava ali utilizando o Bcrypt no desenvolvimento para garantir que a aplicação ia ser segura, mas que não ia comprometer tanto a minha arquitetura e a minha infraestrutura inicial. Agora a gente tem um sistema muito gigante, a gente precisa dar esse level up, beleza? Aí tem aqui a distribuição de custo dividida entre CPU e memória, entendeu? Aí o cara, pô, ele é mais lento, mas ele tem mais uma coisa que ele faz custo, ou seja, é mais dividido. Essa distribuição é maior, beleza? Por isso que esses caras conseguem gerar ali grandes quantidades de hash por login em menos tempo e com mais conexão simultânea. Show de bola? Ou seja, ela tem maior proteção contra um ataque hardware paralelo. No caso, uma GPU aí de um hacker safado. Beleza? Então, por isso que atualmente eu estou utilizando esse Bcrypt com força 12. Eu utilizei até travar. Beleza? Passou do 12 aqui, meu computador pega fogo, mano. Pega fogo. Show? Então, eu espero que tenha ficado muito esclarecido do porquê que eu estou usando o Bcrypt e não as outras tecnologias, né, os outros algoritmos. Mas recapitulando, SHA-256 nunca usa essa bomba para senha, porque, cara, não faz isso, não faz isso, beleza? PBKDF, você pode utilizar? Pode. Vai ser bom? Razoável. Tá em fase de desenvolvimento? Pô, tá ali escalando, visando escalabilidade para o seu projeto? Aí usa o Bcrypt. Pô, escalou, subiu, eu sou o novo Mercado Livre. Aí sim você usa o Argon 2 ou então o Script. Beleza? Espero que deu para entender. Não teve muita, muita implementação, tá? Porque, pô, foi só esse cardzinho aqui e também porque eu vou chorar no banho com esse login com JWT, porque, cara, eu tive que parar o que eu tava fazendo, eu tive que parar o projeto para estudar isso. Ou seja, eu vou ter que parar o projeto também para estudar token JWT, porque eu não lembro exatamente como faz. Show?
Muito obrigado aí.